Olá! Nessa análise técnica, a gente vai mergulhar fundo na neurobiologia do transtorno depressivo maior. Nosso objetivo aqui é claro: explorar os mecanismos por trás dessa condição, os critérios para diagnóstico e as estratégias de tratamento de uma das patologias mais impactantes da neuropsiquiatria hoje. Olha, essa é uma pergunta que com certeza muita gente se faz. A exaustão é comum, mas quando ela se torna crônica, quando ela te incapacita, aí ela vira um sinal clínico muito importante. A gente vai usar essa ponte da sensação do dia a dia para a condição clínica para poder dissecar os fundamentos da depressão. Então, o nosso roteiro aqui está bem estruturado para construir um entendimento completo. A gente começa com a definição e a relevância clínica, depois avança para a fisiopatologia, discute os critérios diagnósticos do DSM-5, analisa a farmacoterapia e, por fim, fecha com as abordagens integradas. É uma jornada completa, do mecanismo biológico ao manejo clínico. Primeiro de tudo, vamos alinhar os conceitos. O que exatamente é o transtorno depressivo maior do ponto de vista clínico? E por que ele demanda tanta atenção? É fundamental separar o TDM de uma tristeza passageira. A gente está falando aqui de uma condição neuropsiquiátrica que tem critérios bem definidos. Cronicidade, ou seja, um período mínimo de 2 semanas de sintomas, e um prejuízo funcional grave que afeta a capacidade da pessoa de trabalhar, de se relacionar e até de fazer as tarefas mais básicas. E a escala disso é global. A OMS aponta o TDM como uma das principais causas de incapacidade no mundo. Isso quer dizer que milhões de anos de vida produtiva são perdidos todo ano. Ou seja, a depressão deixa de ser um problema só do indivíduo e se torna uma verdadeira crise de saúde pública que exige uma resposta clínica e científica. Ok. Com a definição clara, vamos agora para a parte mais complexa, a neurobiologia. O que de fato acontece no cérebro de um paciente com depressão? É aqui que a gente vai detalhar as principais teorias que explicam a fisiopatologia do transtorno. O nosso entendimento atual se baseia em 3 grandes pilares. O primeiro é a hipótese monoaminérgica, que é a mais clássica. O segundo é a desregulação do sistema de estresse do corpo, o famoso eixo HPA. E o terceiro pilar são as mudanças físicas e estruturais no cérebro, que a gente chama de alterações da neuroplasticidade. A hipótese monoaminérgica foi, por muito tempo, a principal explicação. Ela basicamente diz que um déficit de neurotransmissores como serotonina, noradrenalina e dopamina na fenda sináptica estaria por trás dos sintomas. Hoje, a gente sabe que essa visão é só uma parte da história, mas ela ainda é a base para a maioria dos antidepressivos que usamos. Agora o eixo HPA. Pensem nele como o gerente de estresse do nosso corpo. Em pacientes com TDM, esse sistema fica hiperativo, desregulado. O resultado? Níveis de cortisol, o hormônio do estresse, cronicamente elevados. E esse excesso de cortisol é neurotóxico, especialmente para o hipocampo, que é uma área-chave para a memória e para o humor. E esse dano nos leva direto ao terceiro pilar, a neuroplasticidade. O estresse crônico e a inflamação acabam gerando mudanças físicas, como a redução do volume do hipocampo e a diminuição das conexões no córtex pré-frontal. Essas alterações são a base neural para os problemas de cognição e de regulação do humor que a gente vê na depressão. Isso prova que a depressão é sim uma doença do cérebro, com alterações anatômicas que podemos medir. Entendemos a base biológica. A questão agora é: como esses mecanismos todos se transformam em sintomas que a gente pode observar no paciente e, a partir daí, como a gente chega num diagnóstico preciso, num diagnóstico formal? A resposta está no nosso manual de referência, a ferramenta essencial para psiquiatras e psicólogos do mundo todo, o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, o DSM-5. É ele que nos dá os critérios claros para fechar um diagnóstico. Para ficar bem prático, vamos imaginar um caso clínico. Chega um paciente relatando humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, e uma clara anedonia, ou seja, a perda de interesse em coisas que antes davam prazer. Além disso, ele conta que perdeu peso sem querer, tem insônia terminal, acorda de madrugada e não dorme mais, uma fadiga que não passa e sente uma culpa desproporcional. A presença de 5 ou mais desses sintomas por pelo menos 2 semanas, incluindo obrigatoriamente humor deprimido ou anedonia, fecha os critérios para o diagnóstico de TDM. Ok, diagnóstico estabelecido. E agora? Como a gente intervém? Vamos começar pela farmacoterapia, que é uma das nossas principais ferramentas. A lógica por trás da farmacoterapia é atacar diretamente a fisiopatologia que a gente acabou de ver. Se a gente tem uma disfunção neuroquímica, o tratamento vai buscar modular esses sistemas para tentar restaurar o equilíbrio nas sinapses. O mecanismo de ação dos ISRS, que são a primeira linha de tratamento, é muito bem direcionado. Eles bloqueiam
de forma seletiva, o transportador de serotonina no neurônio pré-sináptico. Isso impede que a serotonina seja recapturada, o que aumenta a concentração dela ali na fenda sináptica. O resultado é um aumento da neurotransmissão serotoninérgica, o que bate com a hipótese monoaminérgica. Mas isso é super importante. O remédio é só uma parte do tratamento. A abordagem mais eficaz para os TDM é sempre multifacetada e integrada. Vamos ver agora as outras peças fundamentais desse quebra-cabeça. O que a gente chama de padrão ouro no tratamento do TDM é a combinação de várias frentes. Temos a farmacoterapia, a psicoterapia para ajudar a reestruturar os padrões de pensamento, as intervenções biológicas para casos mais resistentes e, claro, um ponto fundamental, as mudanças no estilo de vida. Aqui, a gente tem um contraste interessante. De um lado, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que trabalha focado em reestruturar pensamentos disfuncionais. Do outro, para aqueles casos de depressão que não respondem ao tratamento convencional, temos intervenções biológicas como a estimulação magnética transcraniana, AMT, ou a eletroconvulsoterapia, a ECT, que são opções muito eficazes. E uma coisa que não dá para subestimar de jeito nenhum é o poder do estilo de vida. O exercício aeróbico não só libera endorfinas, como também aumenta o BDNF, que é um fator de crescimento que literalmente ajuda a reparar o cérebro. Ter uma boa higiene do sono e uma dieta anti-inflamatória também são cruciais, porque dão um suporte direto para a saúde cerebral. Essa frase aqui resume o princípio clínico vital. O isolamento é um fator de risco enorme. Por outro lado, ter uma rede de apoio forte funciona como um fator de proteção poderoso. E intervir cedo, logo no início, é a chave para mudar o curso da doença, porque reduz muito o risco dela se tornar crônica e melhora o prognóstico a longo prazo. Bom, para a gente fechar, fica claro que o TDM é extremamente complexo, mas o nosso entendimento sobre ele avança muito rápido. A pergunta que fica é: quais são as próximas fronteiras? A pesquisa com psicodélicos, como a psilocibina, a optogenética para mapear circuitos cerebrais e a busca por biomarcadores para uma medicina personalizada, tudo isso aponta para um futuro com tratamentos mais eficazes e direcionados. O campo não para de evoluir e a esperança está na inovação científica.